Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que se pergunta bem, né? Eu acho que quem deu esse nome queria fazer uma brincadeira com SQL, né? SQL, pergunte bem. A gente consegue perguntar qualquer coisa a um banco de dados e eu vou ensinar para vocês como faz. Ah, nunca mais vou fazer isso? Se quiser, essa aula é suficiente para você lá na frente voltar aqui, estudar ela de novo e conseguir fazer. Ainda mais que a gente grava elas, né? Você consegue fazer um banco de dados para o seu projeto, com certeza. A gente usa muito isso na bioinformática, porque a gente trabalha com muita informação e o chefe da gente sempre quer saber quantos fizeram isso e aquilo, quantos não sei o quê. A gente faz 2 comandos aqui e a gente responde, entendeu? Então, eu vou contar para vocês, porque a vida da bioinformática sem banco de dados não é de verdade, tá? Eu estaria iludindo vocês. Então, a gente vai copiar o material para essa aula aqui. Eu só vou mostrar onde é que eu estou seguindo. Eu estou na aula 4, né? Eu fui na Biodados, eu fui aqui na Pinguim, eu fui aqui na aula 4, né? Porque eu estou começando a gravar agora. Eu estou com a minha área de trabalho sendo mostrada. Essa parte aqui está na aula passada, e aí a gente vai falar de MySQL mesmo, né? Então, a gente já fez esse passo número 2. Eu vou falar muito de número de passo hoje. Passo número 2, passo número 3. Eu vou até mostrar para vocês que quando for para copiar uma instrução grande, que é assim, ó, você vai aqui no meio, dá 3 cliques, 1, 2, 3, tá? E aí copia e cola. Eu não vou fazer vocês digitarem isso tudo lá para aprender, porque vocês já digitaram bastante para aprender na vida. Então, é 1, 2, 3, né? Aí copiar e aí colar no terminal, tá? É mais fácil. Agora, cuidado para não copiar assim, que você vai copiar uma quebra de linha. Então, faz assim, 1, 2, 3, copiar, né? E cola lá, tá bom? Então, vamos lá que a gente está no passo número 2, a aula já começou a gravar, né? Entre nele com CD mais QL aula, a gente já entrou, né? Se você dá um PWD, todo mundo dando PWD lá e mostrando que está dentro dele, senão a gente entra com CD mais QL aula, e a gente vai copiar esse material aqui, tá? Então, eu vou mudar para lá. Agora, não copie, não, pelo amor de Deus, digite, né? Para copiar todo o conteúdo do MySQL aula da conta treinamento no diretório onde a gente está, tá bom? Deixa eu mudar a minha coisa estranha. Ah, tá, claro. Eu tenho que dar uma subidinha aqui para poder ter a minha janela de compartilhamento. Deixa eu ver se eu acho meu put. Eu aprendi que eu tenho que maximizar aqui para conseguir achar meu put, senão ele não acha, não. Pronto. Agora o tamanho do meu put deve ter aumentado aí. Beleza, eu estou aqui, né? Então, a gente vai copiar espaço, tá? Tudo que está no MySQL, aula da conta treinamento. Lembra que eu falei? Vocês aprenderem a sintaxe não é culpa minha, é de vocês. Eu vou copiar de barra home, tá? Barra tre, porque tem um outro usuário novo lá, treinamento, MySQL aula, tá? Asterisco, que eu vou copiar tudo que está lá, espaço ponto. Espaço ponto é para o diretório que eu estou. Na hora que eu der um ls, vai aparecer as coisas, tá? Posso dar enter, copiar, barra home, barra treinamento, barra MySQL aula, asterisco, espaço, ponto, tá? Isso daí que eu digo para vocês, né? Esse módulo de copiar coisas, de navegar entre os diretórios, assim, eu considero meio acabado, mas eu não vou cobrar diretamente. Eu vou dar uma tarefa daqui a umas 2 aulas, onde vocês vão usar isso, tá? Mas é mais de vocês. Se vocês não fizeram as aulas iniciais, volta na gravação, faz de tarde, tá? Bom, se você deu Enter, você vai dar um ls e você vai ter um material aí, tá? Muito bom. Esse material é a fase interessante porque tem um README que vai contar para vocês o que cada arquivo desse tem, tá? Depois vocês podem voltar aí e ler eles todos e tal. Mas ele tem 2 arquivos aqui que eu quero mostrar para vocês. Um é o arquivo megakeg,
que é um resultado do BLAST da aula anterior. Eu não vou fazer o BLAST da aula anterior porque... Você não conseguiu copiar? Eu coloquei para copiar e falou aqui que não é um diretório. Porque você digitou. Você tem que usar o dedinho do Binformata. Primeiro dá um PWD para mim e fala onde você está. Estou /ro. no BioFMG, MySQL aula. Tá, beleza. Então você vai escrever copy, né, CP e dá um espaço. Pronto. Deu espaço. Agora você vai colocar /H e apertar o tabulador para ele escrever home. Certo. Agora você vai digitar TRE e vai dar o tabulador para ele escrever treinamento. Certo. Aí você vai digitar MY e vai deixar ele digitar o resto. Certo. Agora você coloca um asterisco aí. Tem Sem como ponto? espaço. Sem espaço, um asterisco. Pronto. Tá? E eu vou te contar, você está copiando o que eu escrevo. Eu falei para você que o asterisco é o Coringa. Ele significa tudo que está dentro da pasta MySQL aula, entendeu? Então tem que ter o asterisco para você copiar todo esse conteúdo. Depois do asterisco, você dá espaço e ponto. Tá? Uhum. Dá um Enter aí, dá um LS. Pronto. Deu certo? Deu certo. Exatamente. Então veja que a instrução de copiar é copiar uma coisa em algum lugar, tá? O ponto é algum lugar, mas a outra foi. E assim, eu dou aula há muitos anos, né? Então isso é muito louco. Vocês forem dar aula de bioinformática, quando ele fala diretório não encontrado, é porque o nome não estava digitado, entendeu? Direitinho. Sem ver sua tela, sem ir no seu computador, eu já sei que quando ele fala diretório não encontrado, é porque você pediu para ele abrir uma outra coisa. Porque você digitou, na hora que você digitou até o final, não se deu bem. Então nunca digite, sempre complete, porque é uma certeza de que ele está te entendendo, sacou? Né? Porque se ele não vai na hora que você tabula, é porque tem algo que você tem que resolver, né? Então sempre usem o tabulador todos vocês, tá bom? Então, senhoras e senhores, eu quero mostrar para vocês alguns arquivos aqui. O MegaKeg é um resultado de BLAST. Entre o 25 mil genes e o transcriptoma, porque eu quero estudar esse transcriptoma na minha máquina, eu não tenho esse transcriptoma na internet, entendeu? Então eu tenho 25 mil genes na minha máquina, eu alinho eles contra as 500 mil transcritos e eu tenho o resultado do MegaKeg, tá? Tem uma instrução que a gente faz aqui, que a gente vai transformar o MegaKeg no MegaKeg Tab, tá? O MegaKeg é o resultado bruto do BLAST. Vamos ver ele, ó. Less MegaKeg, tá? Se eu não fizer mais nada, eu tabulei, tá? Eu escrevi Mega e tabulei, tá? Ele parou lá no MegaKeg, tá? Então, vou dar um less no MegaKeg. Vocês podem esticar um pouquinho a tela de vocês, do PUT. Eu vou esticar um pouco, depois eu volto naquele tamanho, tá? Porque eu tenho que te mostrar aqui todas as colunas do MegaKeg, né? Eu vou esticar o máximo que eu posso aqui, porque eu quero mostrar de longe as colunas, tá? Isso aqui é a coluna 1, tá? Esses identificadores aqui são os 25 mil genes humanos. Esse número aqui, 4201, ele é conhecido como Gene ID. Eu juro para vocês que se você procurar pelo gene 4201, você vai achar um gene único. É igual o CPF de vocês, impressão digital, tá? Todo gene tem um Gene ID, é o que a gente chama de identificador. Para fazer bioinformática, descobrir um gene novo, dá um Gene ID novo para ele, tá? Então, aqui estão os 25 mil genes humanos. Vocês já viram aqui que esse 515, ele repetiu 2 vezes, né? Juro para vocês que tem gene aqui que vai repetir 1000 vezes, tá? Por que ele repetiu 2 vezes? Porque ele achou
é justamente esse cara aqui achou o mesmo cara 2 vezes, né? Esse aqui não é um bom exemplo. Deixa eu tentar achar um cara que repete muitas vezes aqui sem ordenar, né? Eu posso ordenar, aí fica mais legal, mas deixa eu ver. Eu achei esse aqui, vai. Também 2 vezes no mesmo cara. Eu quero um cara que repita muitas vezes. Eu não acredito que eu não vou achar um cara aqui na loteria, né? Eu não sei se ele está ordenado, né? Se não tiver ordenado, deve estar. Não tem como ordenar igual a gente fez na última aula, não? Com esse arquivo? Tem sim, mas é que eu acho que ele já estava ordenado, porque aquele cara que estava 2 vezes estava, né? Mas não sei se eu preciso ordenar este. Eu vou mostrar tantas vezes para vocês que tem cara repetido várias vezes, que eu não preciso ficar mostrando aqui. O que eu estava querendo mostrar é que a gente tem aqui o gene, o transcrito que ele achou. Essa coluna interessa para nós, que é a porcentagem de identidade. Aqui é o tamanho do alinhamento, né? E aqui, essas últimas colunas são o ivelo e o score. Então, eu vou fazer uma mágica aqui com vocês, que é computacional, né? Vou ensinar como é que faz, para a gente pegar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a 11ª e a 12ª, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Então, e aí, com isso, a gente vai gerar um arquivo menorzinho que só tem 5 colunas. Vou apertar qual letra para sair desse les aqui? Q. Letra Q. Muito bem. E eu vou mostrar para vocês, então, como é que cria esse megakeg tab aí, que é o arquivo com 5 colunas. Ele está aqui no item número 5 do nosso tutorial, tá? E eu vou digitar com vocês. Primeiro, a gente joga o megakeg na tela, tá? Beleza? Com cat megakeg. Eu costumo jogar na tela primeiro, porque depois eu faço uma outra ação com ele e fica mais fácil da gente ir fazendo uma ação, a outra ação. E para a gente fazer uma outra ação, a gente vai colocar o símbolo pipe, né? A gente já usou várias vezes. Ele está do lado da letra Z, aí no seu teclado, no maiúsculo da barra invertida, né? Então, cat, esse megakeg e pipe. Agora eu vou fazer alguma coisa com ele. Eu vou processar ele com um programa que é maravilhoso, infelizmente eu uso ele poucas vezes nesse curso, que é AWK, e aí dá um espaço, tá? Muito bem. Para o trabalho de hoje, a gente vai ter que falar assim, ó, eu vou transformar o espaço que existe entre aquelas colunas em tabulador, porque depois eu vou trabalhar melhor no banco de dados. Então, tem uma instrução que a gente não usa todo dia. Quando eu preciso usar, eu venho aqui para saber como é que ela é, tá? Deixa eu diminuir aqui para aumentar aqui para vocês, né? Vou deixar só um pouquinho maior. A instrução é -v ofs, tá? Igual, e aí a gente vai pedir para ele colocar um tabulador como separador de campos, né? Em vez de separar por espaços, como estava lá, a gente vai pedir para ele colocar um tabulador. Na linguagem computacional, todas as vezes que você vai colocar uma instrução assim, é melhor você pôr ela entre aspas, assim, tá? E o barra tabulador que a gente coloca é sempre a barra invertida que vocês aprenderam, que está lá do lado da letra Z, ó, barra T, tá? Barra T é tabulador,
Barra N é uma linha nova, né? A gente consegue conversar com o computador quando a gente quer que ele mude de linha com barra N. Nesse momento eu quero que ele ponha um tabulador. Então ele vai colocar aqui, eu vou colocar aspas aqui para terminar essa instrução, tá? Essa instrução não é do AWK de todo dia, do dia a dia, não. Então é só porque é um detalhe que eu preciso na aula de hoje. O que é AWK, se vocês olharem no seu tutorial, tem uma aspa simples ali no comecinho e ela fecha lá no fim, tá? Então, o que tiver dentro dessas aspas simples é a minha instrução para o AWK. Beleza. Antes da chave, vocês estão vendo que tem uma chave que abre e uma chave que fecha. Antes da chave, é uma condição que eu quero dar para o programa, tá? Eu vou colocar aspas simples, então, pessoal, olha lá, aspas simples, tá? Aí eu vou abrir um parênteses para eu não confundir ele, porque parênteses é assim, isso aqui é uma unidade de instrução. E aí eu tenho naquele meu arquivo algumas linhas aonde a primeira coluna é o jogo da velha, porque é um comentário que está falando essa coluna é a query, essa coluna é o subject, essa coluna é o score, essa coluna é o evaluate. Esses comentários, eles começam com o jogo da velha. Então, a gente vai fazer assim, ó. Professor. Oi. Tem um espaço entre o parêntese e a aspa simples ou não? Aqui tem, entre o parênteses e aspas simples, não tem. Porque eu estou falando para ele uma coisa única, tá? Beleza. Na verdade, nesse caso não ia fazer muita diferença, mas beleza. Aí você vai falar para ele, a coluna 1, coluna é sempre dólar aqui, tá? Coluna 1, dólar 1, a gente fala dólar para esse cifrão. Dólar 1, eu dei até um espaço, não precisaria, mas eu dei espaço. E agora vocês vão aprender a escrever diferente. Vocês sabem escrever com a mão, né? Você pega um igual e corta. Mas como é que você vai cortar o igual aqui no computador? Então você corta ele antes, você põe assim, ó, ponto de exclamação igual, tá? Isso aqui significa diferente, tá? E aí, diferente de quê? De jogo da velha. Todas as vezes, vocês estão reparando, todas as vezes que eu falo algum negócio meio louco com o computador, eu ponho entre aspas, para ele saber que eu quero aquilo, entendeu? Então, assim, eu vou fechar o parênteses agora, né? E eu fiz uma condição para o meu AWK. Eu falei assim, AWK, coloque um tabulador aí, eu não uso isso todo dia, mas hoje eu preciso, tá? Condição, eu abri as pinhas ali. Condição, dólar 1 diferente de jogo da velha, né? Então, assim, quando o dólar 1 for jogo da velha, ele vai ignorar, tá? Beleza. E agora eu vou abrir uma chave, porque eu vou começar a fazer ele fazer ações, tá? E a minha ação é ele imprimir, tá? A coluna 1, tá? Vírgula, não precisa dar espaço não, se der não vai fazer diferença. A coluna 2, a coluna 3 que eu quero, e agora eu só quero a coluna 11 e a coluna 12, tá? Eu vou fechar o quê? Eu tenho que fechar primeiro a chave e depois a aspa simples, tá? Então, eu vou fechar a chave e a aspa simples. E eu vou dar um espaço. Se eu desse Enter agora, ele ia jogar isso na tela, mas eu vou mostrar para vocês o valor do sinal de maior. Quando você coloca um sinal de maior e dá um espacinho aqui, significa, computador, isso que você está fazendo na minha tela, salve como alguma coisa, tá? E eu vou sobrescrever aquilo lá, mega keg underscore tab, tá? Mega keg tab, tá bom? Então eu vou criar o mega keg tab. Fala. Depois do dólar 12 tem o quê? Eu fechei a chave que eu tinha aberto aqui, ó, quer ver? Na hora que eu mandei imprimir, tá vendo?
Ah, Essa então isso é uma chave, não é um... não é colchete, é chave. Chave, tá? Entendi. Esse comando é muito legal para tabelas. Eu não fiz nenhum exemplo agora, mas posso fazer depois numa outra aula. Por exemplo, aquela tabela, ela tem scores de vários valores. Eu posso pegar a coluna 11, eu posso colocar aqui, por exemplo, dólar 11 maior ou igual a 200. Então, ele vai pegar só as linhas aonde lá na coluna 11 passar de 200, entendeu? Então, com isso, você pode pegar uma tabela enorme e filtrar do jeito que você quiser. Ah, eu tenho uma tabela de resultados de ELISA, ou de mapeamento de haplótipos. Você consegue pegar qualquer tabela e fazer qualquer coisa com ele, tá? Então, o que dá tempo de eu falar para você é que na hora que você abre a aspa simples, você vai colocar qualquer condição que você quiser, tá? É muito simples, mas às vezes você olha no Google, no manual, para ver como é que faz, mas é basicamente dólar 1 maior que aquilo e dólar 2 menor que aquilo. Você pode pôr qualquer condição da sua tabela. E você pode imprimir, né? E aqui você pode escrever alguma coisa. Você quer que saia assim, tipo... haplótipo tal, você escreve aqui, haplotype, entendeu? 2 pontos, e aí quando ele cria a tabela resultante, ele já cria escrevendo o que você quer, né? Ah, eu quero inverter, eu quero colocar primeiro o 12, depois o 3. Você pode, né? Dentro dessas chaves aí, você faz o que você quer, tá? Fiz a propaganda, AWK, um dos comandos de Linux muito legais, né? E eu não tenho muito tempo para dar um tutorial de AWK, mas pelo menos vou usar com vocês um programa muito bom para trabalhar com tabelas, tá bom? Eu posso dar o Enter em qualquer lugar, mas para não assustar vocês, eu vou trazer o meu cursor até o fim aqui. Ele fez lá, ele sobrescreveu o MegaKeg, né? E agora eu convido vocês a dar um less no MegaKeg, ele vai até ali, aí você coloca o underscore e tabula, ele faz o resto, tá? Vamos ver como é que ficou o MegaKeg tab de vocês. Ele ficou com as 5 colunas de maior interesse que a gente vai jogar no MySQL, tá? Você tem o gene humano, o hit que ele deu, a identidade, o e-value e o score, tá? É o suficiente para a gente analisar os hits lá na frente. Professor, Apertem a letra Q, diga. eu fiz a linha de comando, dei o Enter, e aí agora cada linha que eu dou Enter tá aparecendo um sinal de maior. Tá, dá uma olhada na sua linha de comando, você vai ter que apertar Ctrl C aí. Ctrl C mata qualquer coisa. Agora, coloca a linha para cima para a gente ver como é que ela tá lá. Placat, MegaKeg, Type. Pipe, AWK-V, OFS, tá tudo... A sua barra tá invertida, né? É uma Tá barra invertida. contrária. Tá. Isso. Aí a sua aspas está simples para começar ali, né? Simples, sim. Aí o parênteses abre e fecha. Sim. Aí abre uma chave lá antes do Chave print, né? print. Tem algum espaço entre o print Entre o parênteses e a chave, É. o print e o coisa. Não precisa, mas eu dei um aqui. Você diz aqui assim, antes do $1? Isso. Eu acho que vai precisar, porque print $1 é uma coisa, print $1 é outra. Deixa eu tentar colocar aqui para ver se resolve. Calma, vamos ver lá. Aí tem que ver que primeiro fecha a chave, depois fecha aspas simples. Aí tem um sinal de maior, que é para mandar ele salvar com esse nome aqui. Com esse né? nome. Aí vai. Dá a mesma coisa. Aparece um monte de sinal de maior. Não, apareceu um sinal de maior só na linha de baixo. Deixa eu matar ele de novo. Você colocou... Peraí, deixa eu ver se... É porque minha janela tá pequena. Parece que o meu T do OFS. T minúsculo, né?
Não, ele não apareceu aqui. Eu digitei, mas ele não. O seu teclado está sem T, você pode copiar e colar de qualquer lugar da O internet. teclado tá até funcionando. Acho que foi algum Ah, erro. beleza. Eu Vai lá. vou tentar de novo, só um minuto. Ele não é muito difícil saber aonde que ele não entendeu, porque tem muita instrução aí sensível, mas o /T realmente, se ele não entendeu, ele não faz. É a mesma coisa. Bom, eu tenho uma notícia para você. Dá um LS. Eu já tenho um MegaKeg Tab aí para você prontinho, tá? Depois você descobre seu erro lá. Vamos seguir aqui. Tá bom, tá bom. Dá um LS aí só para você ver. Tem um MegaKeg Tab aí para você já. Professor, Pode falar. eu percebi um erro que era para ter sido 5 colunas, né? Aí a minha só apareceu 4, e aí eu vi que eu não digitei o $3. Tem como corrigir? Você coloca a linha para cima, vai ali, ó, coloca o $3 no lugar e dá Enter. Ele vai sobrescrever esse MegaKeg Tab aqui, tá? É só você coloca a flechinha para cima, vai ali, onde você não colocou o $3, você coloca. A minha não está subindo. Não tá Claro subindo que as vai. colunas. Vai, não existe a minha não tá subindo. As Sobe a colunas, flechinha para cima que ele vai. É porque às vezes não é só um toque nela, vai subindo. mas ele não está passando. Ele está no final das colunas e não está voltando para o meu Olha, comando a lá em flechinha cima. para cima e flechinha para baixo tá funcionando. É que você tem que fazer para cima e para baixo até achar, tá bom? Para cima, para baixo. Isso não tem, tá? Se você tá na última, você sobe lá até se achar ela, tá? Ó, tudo que eu digitei tá aqui hoje, ó. Tá? Isso não tem, não. Desce toda a flechinha para baixo, sobe devagar e vê que ela vai chegar lá, tá? Né? Só está descendo. Não quer subir. Não, não tem essa de não quer subir. Ela sobe, é só você clicar que ela sobe, ó. Não tem isso, não. Então, digita tudo de novo. CAT, MegaKeg, Pipe, AWK. Mas deixa eu contar uma coisa. Dá um LS para mim aí, você também. Dá um LS. Tá vendo que você tem o MegaKeg Tab aí já, para você? Ó, o meu Quando funcionou. eu aperto. Você funcionou, né? Eu consegui encontrar o erro. Tá. Agora eu estou dando muito errado. Quando eu apertei LS, deu Logfile. O quê? Logfile. Quando eu Tá, apertei Logfile. Aperta Ctrl C aí. Deu Ctrl C? Agora dá um LS agora. Uma coisa. O quê? Quando eu apertar a mesma coisa. Eu apertei Ctrl C, aí Isso. apagou o Logfile. Aí eu Tá. apertei o LS, aí voltou pro Logfile. Aí quando eu aperto o Enter, manda eu apertar Press Return. Apertar retorno. Não sei onde é isso. Você deve estar num editor de texto, né? Mas é muito difícil você não sair daí com Ctrl C. Você vai ter que ler direito o que está na tela lá. Ele não tem aperte alguma coisa para sair? Aperte para exit? Não, só está escrito aperte retorno. Aperta então, deixa eu ver. Mas aonde que eu vou apertar retorno? Retorno é outro nome de Enter. Aperta Enter. Apertei. E agora? Aí continua descendo as tabelas. Tá, dá um LS para eu ver aí. Logfile. E se eu fizer o clear e digitar de novo? Não, dá PWD aí. Input is not a pipe. O quê? Input is not... A pipe. Tá bom. O seu Ctrl C, você tem que segurar a tecla Ctrl e a tecla C juntas, tá? Vai lá. Pronto, Segura Ctrl. Ficou só 2 pontos. Você está no VI. Coloca Q, ponto de exclamação e dá Enter. E eu apertei o Q e dei Enter.
Agora eu voltei. Voltou, Agora né? sim, peraí. Eu tô no Less Mega Tab, mas eu quero voltar para corrigir o meu 3. Não, você não vai corrigir nada. Dá um less mega Sim, keg tab e eu me fala achei. se tem 5 colunas, vai. Sei, mas, Less. então, mas o meu problema é porque eu não digitei o $3. Não, mas eu não precisa. Dá uma olhadinha lá no seu less mega keg tab, vê se ele tem 5 colunas. É porque eu já tinha o mega keg tab lá, né? Se ele sobrescreveu com 4. Depois eu dei o Enter no meu Mega Tab, maior, Mega Tab, e aí agora eu aperto LS. Você precisa fazer urgentemente as primeiras aulas, tá? Porque LS é para listar. Eu quero que você dê um less no Mega Keg Tab. O LS é para você ver os caras que estão aí na sua frente, listar. Aí eu quero less Mega Keg underscore Tab. Isso aqui, ó. E Enter. Sempre dá Enter, né? Senão ele vai ficar te olhando. Pera lá. Pronto, agora eu tenho 5 colunas. Beleza, vamos seguir o jogo então. Então, Obrigado. senhoras e senhores, agora eu vou ter que fazer uma coisa muito difícil com vocês. Vocês vão ter que prestar atenção aqui nessa jogada. Eu estou indo aqui no participantes, tá bom? Eu vou contar aqui, eu vou até me contar como número 1, tá bom? Eu vou dar um número para vocês. Eu não lembro como é que foi que eu fiz de imprimir a lista. Eu fiz uma vez um negócio de imprimir a lista de participantes. Eu vou fazer aqui ao vivo, tá bom? Então, assim, deixa eu compartilhar minha... Não, eu não consigo compartilhar minha tela, consigo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Minha área de trabalho. Aí eu consigo compartilhar aqui. Então é o seguinte, vocês estão vendo aqui a lista de participantes. Miguel vai ser o número 1. Ana Beatriz vai ser número 2. Atos, número 3. Bárbara, 4. A outra Bárbara, 5. A Bianca, 6. Carol Marinho, 7. Cid Oliveira, 8. Esther Silva, 9. Gabriele, 10. Guilherme Andrade, 11. Guilherme Santos, 12. Igor Roberto, 13. Isabelle Oliveira, 14. Joana Figueiredo, 15. Júlia Coelho, 16. Juliana, 17. Laís, 18. Liz, 19. Lucas, 20. O outro, Lucas, 21. A Luísa, 22. Matheus, 23. Patrícia, 24. Rayane, 25. Renata, 26. E Vitor, 27. Quem não tiver aí, se aparecer, acima de 27. Ah, esqueci meu número. Vai nessa lista e conta, né? O Miguel é 1, tá bom? Então, eu vou trabalhar de 1 hoje, tá bom? Eu vou ser o usuário 1 e vocês vão ser outros usuários. Volta lá no... Epa! Caramba! Como é que faz isso, meu Deus? Estou perdido. Pronto. Volta lá, então. E agora a gente vai entrar dentro do MySQL ali, tá? A gente vai entrar no item número 6 do nosso tutorial. Eu vou dar um clear aqui. E vou dar uma fechadinha na minha janela aqui, para vocês ficarem com a letra boa. Só um pouquinho maior. Então, a gente vai escrever assim, MySQL -u e o número do usuário que a gente tem. Galerinha que está comigo de 1 a 10 vai ter que usar, de 1 a 9, vai ter que usar o 0 antes, tá bom? É assim, user 01, faz comigo aí, tá? Então, MySQL -u, user 01, 02, 03, cada um vai trabalhar com o seu usuário. Eu não quero gente trabalhando com o meu usuário, não. Tanto que até, para não dar problema, eu vou colocar o usuário 51 aqui. Qual que é o número do seu usuário? Professor,
Minha tela travou de novo. Você está fazendo coisa que não deve, né? Dá Mas eu não Ctrl fiz C. nada. O Ctrl Fez. C não resolve. A sua tela travou, o quê? Porque sua internet caiu? Não, eu conversei contigo. Eu tô nas 5 colunas ainda e eu não consigo sair das 5 colunas. Aperta a letra Q, né? Aperta a letra Q. Atos, sério, você vai ter que fazer todas as aulas do começo, tá? Porque eu até perguntei aqui hoje. Eu estava, Hã? né? Eu estava nas aulas do começo. Tá bom, mas tem que fazer de novo, porque hoje, por exemplo, eu perguntei algumas vezes, o que que aperta para sair daqui? É a letra Q, entendeu? De quit, Eu sei disso. tá? É só treinar mais um tiquinho. Apertou a letra Q, saiu aí? Saí. Então, agora você já sabe qual é o seu número do MySQL, qual que é? 3? 3. Então você vai escrever lá, MySQL, não é K, MySQL ali, ó, menos U, user 03, tá bom? Tá? E menos P, o tutorial pede para não colocar a senha nessa hora, porque fica gravado na história. Mas como é só uma aula, eu vou colocar a senha agora para que ninguém erre, tá? Vocês vão escrever assim, coladinho, senha e o número de vocês, tá? Tá bom? O Atos vai escrever aqui user 03, tá? E menos P senha 03. Não tem espaço aqui, porque não tem espaço antes da senha, é direto, tá? O tutorial manda a gente fazer assim, ó. Não escrever aqui, tá? E quando ele perguntar a senha, eu vou escrever lá a senha e o número, tá bom? Então, você pode fazer dos dois jeitos. Ou fazer escrevendo a senha, ou deixar ele perguntar, e aí você escreve, eu escrevi a minha senha, e aí eu entrei no MariaDB, tá bom? Então, aguardo vocês todos entrarem no MariaDB pela primeira vez na vida. Ou não, né? Alguém aí pode estar usando banco de dados. Muito bom. Deu certo aí para todo mundo? Todo mundo no MariaDB? Rolou. Rolou, né? Então, quando você entra no MySQL, né, a gente está lá no tutorial, no passo número 8. Sempre que você entra no MySQL, você dá show databases no plural, e quando você conversa com MySQL, você coloca ponto e vírgula no final, tá? Se você não colocar um ponto e vírgula no final, ele apresenta para você uma setinha, querendo dizer, você vai escrever mais alguma coisa? Nem um ponto e vírgula você vai pôr, tá? Quando aparece uma setinha assim, é porque ele está querendo que você escreva mais alguma coisa, porque ele ainda não te entendeu. Então, sempre tem que ter o ponto e vírgula no final. Então, quando vocês derem o show databases, vocês já vão ver uma database que é do próprio programa, que é o Information Schema ali, né? E a sua database é diferente da minha. Eu estou como usuário 51, o Atos vai estar com a database 03, vocês vão estar com a database de vocês, tá bom? Mas vocês já estão dentro do MySQL lá, tá bom? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia ter dado o nome do usuário de vocês, usuário Camila, usuário Ricardo, tá? E a database podia se chamar database da aula de hoje, database borboletas, tá? Isso pode, tá bom? Só que a gente cria isso por script, né? A gente cria user 1, database 1, até database 60, então é por isso que fica essa porcaria de nome. Mas façam de conta que vocês estão usando os nomes que vocês quiserem aí nas databases aí, tá? Muito bem. Então, a gente já viu que existe uma database lá. Vocês vão esquecer isso a próxima vez que usarem, tá? Mas quando você entra no MySQL, ele é composto de databases com as suas tabelas, tá?
você não consegue ver as tabelas se você não der o comando use database, tá? Então, você tem que dar um use, né? Usar, assim, ó, use e escrever database 51 ali, tá? Não 51, né? Senão ele não vai usar. Você vai usar a sua database ponto e vírgula, tá? Eu tô na aula use database, né? No passo número 9, tá? Onde eu vou colocar a minha database lá, use a minha database, beleza? Ele escreveu um negócio que não deveria ter escrito, porque eu acabei de criar essa database para vocês, mas agora meu cursor já fala que eu estou na database 51, beleza, tá? E agora, dentro da database, eu vou dar show tables, ponto e vírgula, tá? E aí, é engraçado, não funcionou meu script, eu tô com um monte de coisas aí. Ah, Deus do céu, 51 não funcionou. Vocês estão vendo alguma database aí? O meu vem escrito empty set. Legal. O script que eu usei para deletar, não deleta... eu vou usar o 01. O script que eu usei para deletar, ele deleta só até 50. Então, eu peguei o 51 cheio. Então, eu vou colocar aqui, ó, senha 01, beleza. Access denied. O que eu fiz aqui? Menos U, menos P. Escrevi errado a senha. Hein? Professor, você não entrou direto com o 51, não? Você chegou a fazer o 01? Eu entrei com 51, só que o 51 me baniu. A gente estava usando até 27, né? Eu vou entrar como 30 para ver aqui. Menos U. Porque vocês estão com empty set, tá? Sim. O 51 não foi deletado pelo meu script, tá? Então, eu vou dar aqui show database. Eu mudei para 30, porque o 30 tá igual ao de vocês, ó, tá vendo? O 51 tava com um monte de coisa da aula passada, porque o script que eu usei para deletar todas as databases, ele pega só até o usuário 50, o 51 não pegou. Então, era um outro script que cuidava de 60 usuários. Eu usei um script para deletar todas as databases, que deletava só até as 50. O 51 tinha um monte de coisa lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o 30, que aí vai ficar tudo bem, tá? Então a gente estava aonde? No use database, né? Fala, pode falar. O meu erro deu o mesmo que o seu. Quando você colocou 01, o meu 04, e dá o mesmo erro. Ah, é? Então, vamos fazer o seguinte, usa o 34, tá? Eu acho que não tem 0 lá, entendeu? MySQL, menos o user 4, senha, menos P, senha 4. Ele entra, ó, não tem 0 mais. Alguém tirou o 0 do meu script. Você usaria, tá bom? Eu vou até de 01 mesmo. Nossa, agora eu baguncei toda a minha gravação. Eu vou voltar para 01 aqui, tá? Então, todo mundo que está... o Atos também deve ter tido esse mesmo problema. MySQL menos o user 1, né? O user 3 também tem esse problema. Menos P, senha 1, tá? Agora vai dar certo, tá vendo? Ó, viu? Eu entrei. Aí, vocês entraram no MySQL, vocês vão dar show databases, né? Com ponto e vírgula, que é o passo de número 9, tá? E aí você vai ter uma database para usar, você vai usar use database sua, tá? Muito bom. Foi bom que tiraram o 0, fica mais fácil, né? Mas eu juro que no script anterior tinha 0.
Então, eu estou lá usando a Database 1 e tudo mais. Então, agora a gente pode seguir na nossa aulinha e no passo número 11. O passo número 11, eu vou explicar para vocês no colorido, mas antes disso a gente vai dar 3 cliques nele e colar aqui, tá? 1, 2, 3, copiar, vem aqui e cola, tá? Vê se vocês conseguem fazer isso. Dá 3 cliques nele, copia e cola aqui. Diferentemente do Excel, onde você pode abrir uma planilha e ir colocando as suas colunas. Oi? É para dar 3 cliques onde? É igual eu mostrei no começo, ó. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Qual o passo que eu falei que a gente está mesmo? Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a minha linha de trabalho, né? Você tem que estar fazendo com o seu put aqui, né? E aqui a gente está na aula, tá? A gente está em biodados, a gente está em Pinguim, está na aula 4, e a gente está lá no passo número, acho que 12, aqui, 11, né? Então, em vez de você digitar isso tudo, você pega o seu mouse, tá vendo agora eu clicar 3 vezes? 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3, viu? Viu? Sim, sim. Beleza. Agora eu vou dar um copiar aqui, tá? E aí eu vou dar botão da direita lá no terminal, tá bom? Vou aproveitar que eu tô aqui e explicar para a galera que a gente, quando cria uma tabela, a gente tem que dizer o tamanho das colunas, tá? E eles estão aqui, ó, dentro desse parênteses aqui. Então, você vai fazer assim, ó, você vai falar para ele, create table, tá? Podia estar matando, podia estar roubando, mas quem criou esse tutorial para mim, criou a tabela Result Blast. Isso aqui é um nome que você pode pôr o nome que você quiser, tá? Então, create table Result Blast, tá? Abre um parênteses aqui e ele vai nomear os 5 campos. O primeiro campo, aquele HSA 2 pontos, ele resolveu chamar de CDS. Vai aparecer uma coluna chamada CDS. Aonde vão estar os CDS? CDS é aula de biomol, tá? CDS é a parte codificadora de um mensageiro, desde do códon de início até o códon de terminação. São aqueles HSA 2 pontos que a gente tem lá. Ele vai reservar 15 caracteres variados para isso, porque pode ter HSA 2 pontos 1092. Tem número, tem letra, então ele vai reservar 15 caracteres variados. Isso você fala para o computador, varchar 15. Beleza. A segunda coluna é o subject do BLAST. Ele podia chamar de transcrito, ele chama de subject do BLAST. Ele vai reservar, como é um código maiorzinho lá, ele vai reservar 50 caracteres variados para a coluna 2. A coluna identity, né, que vai ser a terceira, vai chamar identity, ele vai reservar uma instrução numérica. Nunca mais vocês vão usar isso aqui, a não ser que vocês queiram exatamente o que ele quer. Ele vai usar um formato que se chama double, né, aonde ele vai usar 5 números, sendo 2 depois da vírgula, tá? Então, ele consegue gravar 100,00, né? Então, ele está prevendo números do tipo 99,37, entendeu? Ele tá, é assim que você fala para o banco de dados que você vai ter números, 5 algarismos, sendo 2 depois da vírgula. É o formato double. Aí ele vai colocar o evalue. O evalue está em notação científica. Ele podia gravar como número, mas ele prefere gravar como varchar 10. 10 caracteres variáveis. Vai aparecer menos 130. Né? Ele tá reservando 10 caracteres variados. Aí ele tem a coluna score. Ele sabe que é um inteiro. Inteiro é quando não tem número depois da vírgula, né? Inteiro. O score sempre é 88, 113.
Então, ele reservou para a coluna score o formato inteiro, tá? E agora, ele já sabe, quando você vai fazer um banco de dados, você já tem que saber que você vai relacionar uma tabela com a outra por alguma das colunas, e essa coluna CDS aqui, eu sei que eu vou relacionar ela com um monte de coisa. Então, tem uma instrução aqui, assim, ó, essa última instrução, que significa para eu indexar pela coluna do CDS. O que é um índice remissivo de um livro? Se eu vou procurar empatia, eu não vou ler o índice inteiro até achar empatia. Eu vou primeiro na letra E, depois vou na letra M, depois vou na letra P, né? Então, quando eu indexo a coluna CDS, se eu quiser procurar HSA 10.013, eu não preciso procurar HSA 01, HSA 02, até chegar no 10.013. Eu vou procurar HSA, 10.013, entendeu? Então, a gente costuma indexar colunas do banco de dados para poder fazer buscas rápidas. Eu preciso indexar ele inteiro? Não, vai te atrasar. Indexa só aquela que vai ser usada. Como que eu sei aquela que vai ser usada? Eu projetei na minha cabeça antes que eu ia usar, tá? Ah, me arrependi. Volta lá e indexa mais uma, tá? Mas eu expliquei como é que funciona. Agora vocês podem dar um enter lá que vocês vão criar a database, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou pedir a gentileza de vocês darem enter de 10 em 10, tá? Porque essa parte aqui, eu vou fazer o número 12 para não perder nenhuma. Desk result blast. O comando desk, ele fala para você quais são os fields, né, que você criou na sua tabela. O primeiro foi o CDS, o segundo foi o subject, o terceiro foi a identity, o evalue e o score. Você acabou de criar uma tabela aí. Então, o desk, ele descreve ela para você. Beleza. Agora, vem uma parte onde a gente derrete o computador, que é a parte do número 13. Eu vou pedir só para o pessoal que é de 0 a 10 dar o enter primeiro, tá? E eu vou explicar aqui, ó. Pode dar o enter aí, o pessoal de 0 a 10, e vamos ver se volta o cursor. Eu sou 1, eu dei o enter também. Já voltou para mim. O pessoal de 10, pode dar todo mundo o enter aí, vai. Vamos ver o que acontece. Tá? Deu certo. Eu carreguei o dado local na tabela. Vamos explicar o passo de número 13. Peraí, tá? eu ainda Oi. não... O seu... Não, tá. Ele tá fazendo, né? Acho que sim, né? Não tá mostrando nada. Não tá mostrando nada. Não, tá, beleza. Eu só quero mostrar no tutorial o que a gente pediu para fazer enquanto ele faz, tá? Beleza. Não vou prosseguir, não. Só vou explicar o passo número 13. A gente tem uma gíria no laboratório que a gente fala assim, dá um enfiate into table, né? Que você quer enfiar os dados na tabela. A instrução são 4 palavras. Load data local in file into table, né? Então, load data local in file megakegtab, né? Into table result blast. Você está falando inglês básico, né? Carregue o dado local do arquivo megakegtab na tabela result blast ponto e vírgula, tá? É claro que isso é uma instrução computacional. Você não pode falar enfiate into table, não vai funcionar. Ele não vai te entender. Ele está treinado para entender. Carregue o dado local do arquivo megakeg na tabela tal, tá bom? Então, é assim que você preenche uma tabela. Voltou o cursor para você aí, MariaDB Database? Voltou, chegou. Voltou, né? Acabou de vir. Tem alguém que não tem o cursor? O seu está esperando ainda, né? Beleza, não tem problema. Professor, Fala. Qual seria dentro do MySQL os comandos para ls ou para clear da tela?
É o próximo. Para clear da tela, clear. Porque já O tá cheio. clear da tela, acho que não funciona clear, não. Não, não funciona. Eu tentei, não rola. É. Clear da tela não funciona. O que você pode fazer é puxar sua tela mais para cima. Por sinal, deixa eu compartilhar minha tela para ficar um pouquinho melhor para vocês. Compartilhar esse cara aqui. Eu acho que não tem jeito de limpar a tela, porque você está com o seu cursor aqui embaixo, né? Uhum. Então, o máximo que você pode fazer é aumentar a sua tela para lá e para cá. Aumentar ela para cima, deixar ela maior, né? Não, era só Mesmo pra assim, saber mesmo se tinha possibilidade. não, o clear não tem, não. Na verdade, só eu que fico dando clear aqui, viu? Vocês aí, vocês podem se acostumar a continuar no terminal de vocês. Eu principalmente dou clear porque quando gruda lá embaixo, o meu underscore não aparece muito bem para vocês. Mas pode ir continuando aí. Agora, o LS é o Select Asterisco From Table Limite 10. É o nosso próximo passo aqui, tá? Você dá um select asterisco, quer dizer, você quer ver a tabela inteira. Só que você tem que dar um limite, porque senão você vai ver a tabela inteira. Você tem que escolher o número de linhas da tabela, né? Então, acho que é o próximo passo. Tem alguém aí esperando o cursor aí ou já chegou para todo mundo? Nós estamos no 14, exatamente o que você perguntou. Eu não vou copiar o 14 porque não precisa, tá? Select todos os fields, né? Quando eu ponho asterisco, eu quero falar para ele, selecione CDS, Subject Identity, Value e Score, tá? Eu tenho que falar de qual table, tá? Eu tenho que falar da onde, senão ele não vai fazer nada para mim. E agora eu vou colocar aqui um limite 5, ponto e vírgula. Ele vai me mostrar os 5 primeiros carinhas, tá bom? Beleza? Select asterisco from table limite 10, né? Tem uma musiquinha. Selecione asterisco from table e dá um limite, tá bom? É assim que você dá um LS nela, tá? Olha lá. Vou ter que puxar um pouquinho aqui, porque a minha letra está muito grande. Aí, Você pode tá? repetir? Porque o meu deu erro de sintaxe. Então, eu tô no... Vai seguindo lá em cima, tá? Eu tô no passo número 14. Tá. Selecione asterisco from result blast limite 10. Lá no tutorial tá 10, tá? Faz sempre seguindo lá, porque aí você sempre tem uma referência do que nós estamos fazendo. Às vezes, quando eu dou aula, eu não sigo esses passos e me arrependo muito, porque é muito melhor seguir os passos lá. Bom, vocês já carregaram o banco, vocês não fizeram nenhuma operação legal com ele, mas vocês já aprenderam. A minha primeira aula é como que eu crio um banco, né? Eu criei a tabela, eu especifiquei os types, né? Os tipos, né? Inteiro, varchar, e carreguei a tabela. Beleza. Aí, nós vamos lá em... Eu fiz tudo isso e só apareceu o empty set. Você não deu o load direitinho, tá? Você tem que fazer o passo número 13 direitinho, tá? O passo número 13. Agora, se você não tiver no diretório aonde tinha o MegaKegTab, ele vai falar que não achou. Então, faz aí o passo número 13. Copia e cola o passo número 13. O seu está em empty set porque não tem nada nela. Faz o 13 e aí faz o 14. Deu certo o 14 agora? O 13 agora o 14. Pode copiar e colar. Deu, né? Beleza, então é isso aí. Agora vocês carregaram a tabela. Fala. Só repete para mim, o que é esse MegaKegTab? MegaKegTab é um arquivo que tem 5 colunas que a gente mostrou lá no comecinho da aula. Ele tá na sua pasta antes de você entrar em MySQL. Para eu te mostrar, eu posso te mostrar, mas eu tenho que dar um exit aqui, quer ver? Tá de boa. Depois eu vejo vídeos. Não, beleza. O MegaKegTab, você conseguiu carregar? Você chegou a tempo ou não?
Consegui, é porque eu já fiz tudo. Eu tô seguindo aqui o procedimento, eu só não... Ah, entendi, tá. Tem uma hora onde você copia todo o material da pasta treinamento para essa sua pasta, né? Lá vem um cara chamado MegaKegTab. O MegaKegTab é um cara que no comecinho da aula a gente pegou o resultado do BLAST e separou 5 colunas. Basicamente é o BLAST. A coluna 1 é a query, que são genes de uma base de dados, 25 mil genes. A coluna 2 é os transcritos que ele pegou. A coluna 3, identidade, o e-value e o score. A gente trabalhou um resultado de BLAST para pegar só 5 colunas. E agora você carregou num banco de dados, né? Então vamos seguir aí, porque essa aula aqui é mais de banco de dados. Depois a gente vai fazer uma aula louca. Fala, Atos. Aconteceu algum problema que eu acabei fechando o put. Eu quero saber se eu consigo acompanhar vocês onde estão agora, porque eu voltei totalmente lá para minha pasta. Você saiu do MySQL, foi isso? Eu fechei o put, então eu saí. Tá, agora você tem que entrar de novo na pasta certa. Sim. Eu estou aí na minha pasta, no MySQL, eu estou aqui no MegaKeg. Tá vendo o MegaKeg aí, né? Sim. Beleza, então você tem que ir no passo de conexão com o banco, tá? Você não decorou ainda, provavelmente não. Você é o número 3, né? É o passo de número 6 do tutorial. Passo de número 6 do tutorial. MySQL, -u, user 3, -p, senha 3. Tá? Eu vou escrever aqui só para ele, tá? MySQL, -u, user 3, -p, senha 3. Não tem espaço entre o P e a senha. Deu certo aí? Bora? Eu mandei no chat. Você mandou no chat uma perguntinha? Pode falar. Pro Atos, para ele. Ah, pro Atos, né? Beleza, joia. Bom que vocês já estão dando aula de MySQL. Então, Atos, na hora que você fizer isso daí, você vai ter que dar um show databases e um use database 3. Tá? E aí, você vai estar exatamente conosco, né? No mesmo lugar que a gente está aqui. Mas o meu o MySQL username 03 deu o arquivo em diretório não encontrado. Não. O diretório não encontrado, não. O load, não. Você está com um cursor igual eu aqui, ó? MariaDB Database? Não, né? Você está com um cursor de MariaDB? Não, porque eu saí. Aí eu não consegui voltar ainda para onde eu estava. Beleza, mas eu tô te falando como é que é. Você vai escrever assim, MySQL. Eu acho que ele colocou 03. É para colocar só 3, não é? MySQL -u user 3. Você tá lendo aqui, ó? -p senha 3. Assim, ó, desse jeito, tá? Tá lendo aí na minha telinha, né? Dá um enter aí. O que deu? Oi? Pode seguir a aula, professor. Oi? Pode seguir a aula, depois eu me arranjo. Mas você está lendo a minha tela aqui, né? MySQL -u user 3 -p senha 3. Apareceu... sim, apareceu Welcome to the MariaDB com monitor. Então deu certo. Agora você vai escrever assim, ó, use database 3, ponto e vírgula. Olha a minha tela aí, ó. Use database 3, ponto e vírgula. Tá? Ok. Ok, né?
Beleza. Agora você está com a gente, tá? Igualzinho nós. Se você fez as outras coisas lá, que passo que nós estamos aí, gente? Nós estamos no 14, né? Beleza. Agora, a gente vai começar alguns comandos suaves, tá? Nessa aula de hoje, eu tinha que ensinar para vocês como entra no MySQL, como carrega ele e alguns comandos light aqui. Então, a gente vai para o número 15, né? Número 15. A gente vai dar um select com count, tá? A gente vai pegar só essa coluna CDS aqui e a gente vai contar quantos CDS, quantos cada um desses tem. Então, a gente vai fazer assim, ó, selecione só essa coluna, tá? E conte quantos CDS tem. Mas lá no final tem uma instruçãozinha linda que vocês vão aprender, vocês vão fazer pela primeira vez na vida e vão usar muitas vezes. Vocês vão dar um group by. Group by é a coisa mais linda que tem nesse programa, porque você pode agrupar por um registro, tá? Então você vai falar assim, ó, quando você fala group by CDS, para cada CDS ele vai contar quantos que tem, entendeu? A gente usa group by o tempo todo aqui. Às vezes a gente dá group by numa coluna para contar quantas coisas tem na outra. Então, a primeira vez vocês vão dar um group by. Então, vamos copiar e colar o número 15, tá? Como eu falei para vocês, não sou eu o responsável para que a sintaxe entre na sua cabeça, mas eu vou explicar aqui, ó. Selecione a coluna CDS, não é asterisco agora, é só CDS, tá? Conte quantos CDS tem. Eu preciso falar isso primeiro da tabela Result Blast, né? Mas eu vou falar assim, group by CDS, tá bom? Eu vou dar um limite 10, porque senão ele vai me mostrar todos os CDS que eu tenho aqui. Então, eu vou dar um limite 10 só por isso. Então, ó, selecione o CDS, count CDS, dando um group by para cada CDS. De qual tabela? Da Result Blast, tá? Então, a ordem é, selecione CDS, count CDS, from Result Blast, agrupando por CDS. Me mostre só os 10 primeiros. Tá? Beleza? Agora sim, senhoras e senhores, nós estamos vendo que cada CDS vai ser expresso, né, um número diferente de vezes, tá? Então, vocês aprenderam o primeiro comando bacana, que é o group by, né? Group by CDS. Conseguiram dar o group by, né? Eu estou coçando aqui para dar um order by count. Mas não vou dar agora, eu vou seguir o tutorial, porque a gente pode ordenar por essa coluna para ver quem que é o CDS mais expresso, pois o tutorial vai chegar nisso, tá? Então, deixa ele chegar nisso. Todo mundo fez o 15 e fala. Desculpa, o group by significa o quê? Para cada trem, né? Para cada trem. Group by CDS. Para cada CDS, me fale quantos tem. Entendeu? Entendi. É poderosíssimo isso, porque você pode falar... Lembra, você tem uma tabela. Uns caras estão repetindo 4 vezes, outros 3 vezes, outros 6 vezes. Como você vai fazer isso aí? Você manda ele contar group by CDS, né? Ele faz qualquer coisa que você quiser. Para cada CDS ele faz aquilo que você comandar, entendeu? Isso é muito poderoso, tá? Assim, a gente quando faz muitos group bys, a gente fala, cada group by é chique. Tá? Pessoal, mas igual, a sintaxe vai ter que ser a mesma. Então, se eu quiser, por exemplo, selecionar a segunda coluna de subject, eu vou botar select subject, count subject, aí o resultado é a mesma coisa, group by subject, mesma coisa. Pode, mas, por exemplo, você pode selecionar CDS e count distinct subjects, entendeu? Não, por que distinct subjects? Não entendi. É assim, cada CDS pode ter vários hits, né?
Inclusive daria o mesmo resultado. Para cada CDS, não conte na coluna CDS, conte na outra, né? Conte subject, mas conte os distintos, né? Então, daria a mesma coisa. Você pode fazer assim, selecione CDS, count distinct subjects. Veja que eu nem selecionei os subjects, mas conte os distintos subjects da Result Blast, agrupando por CDS. Então, as combinações são múltiplas e a coisa mais legal é que se a gente fizer as duas aulas aqui, a gente vai fazer as combinações mais legais e você vai ver, tem uma hora que a gente vai fazer na aula que vem aí uma combinação que é louca, entendeu? É muito legal. Eu não quero dar order by agora, porque não deve ser a hora certa. Vamos passar para o outro passo 16, tá? Agora, o passo número 16, ele vai criar uma outra tabela, né? Eu não mostrei os arquivos para vocês, mas a gente tem um arquivo lá, que a gente copiou, que fala qual é o nome do gene HS10, qual é o nome do gene HS100, tá? Eu não vou sair do MySQL para mostrar para vocês, porque vocês vão vê-lo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos criar a 16, ó, passo número 16, tá? Aqui. Nós vamos criar uma tabela diferente. Desculpa, não é agora que tem o nome, não. Nós vamos criar uma tabela chamada HSA Count, onde a gente vai ter as contagens desses HSAs, tá? Ela está sendo programada dessa seguinte maneira. Ela é um Create Table HSA Count que está sendo feita com praticamente o select anterior. Então, pausa. Eu posso fazer isso, Miguel? Eu dou um select, eu gostei dele, eu posso criar uma tabela com o select? Sim, e usem isso muito na vida. Create Table Select, tá? Então, aqui, ó, eu estou criando uma tabela para guardar essas contagens que estão aqui, só que na hora que eu for mandar contar, eu vou dar um nome de hits para a minha contagem. Olha só que interessante. Create tabela HSA Count, tá? Eu vou mandar criar uma tabela. Com esse select que eu dei, ele só está um tiquinho diferente, porque está melhorado. Mas olha aqui, ó, ele é o select CDS, igual é o select CDS daqui. Ele manda contar, né? Só que agora vocês vão aprender mais uma instrução, que é o S, né? Count CDS S hits. Então, ele vai contar, só que ele vai escrever hits aqui em cima, tá? Count CDS S hits. Ele vai fazer a mesma coisa. Da onde que ele vai pegar os dados? Da Result Blast Group by CDS. Ele vai criar uma tabela com esse select, só que em vez de aparecer counts, vai aparecer hits, tá bom? Isso foi a sintaxe que eu expliquei, agora vamos fazer, né? Ele fez lá. Agora, eu tenho uma tabela chamada HSA Count, né? Então, vamos lá. Como é que dá o LS numa tabela? Select asterisco from HSA count limite, eu vou botar 12. Limite 12, tá? Muito bem. Então, a gente tem aqui uma tabela criada por nós, e se vocês recebessem uma tarefa de mostrar cada gene, como que ele é expresso num tumor, vocês já estão começando a conseguir ganhar dinheiro. Já dá para ganhar uns R$2 aqui com isso que vocês fizeram aqui, porque vocês já têm o identificador do gene e quanto que ele é expresso no seu banco de dados, tá? Agora que eu acho que é a hora do order by, deixa eu ver aqui. 17 a gente fez, né? E veja quantos HSA da tabela tem com select count asterisco. Essa instrução aqui, select, opa, desculpa, tem que clicar aqui. Select count, o asterisco assim, eu estou mandando ele... O que aconteceu?
Eu estou mandando ele contar quantas linhas tem, basicamente, né? From HSA count, né? Vamos ver lá, ele vai contar. Então, ele falou que eu tenho 8.210 genes. Se eu falei para vocês que eu tinha 25 mil genes na base de dados, é claro que eu não vou ter os 25 mil expressos no tumor, né? Porque eu vou ter gene de orelha, gene de pé, gene de fígado. Isso é um tumor de mama. Então, eu já tenho meu primeiro resultado. Professor, eu tive resultado para 8.210 genes que estão expressos no tumor, né? Aí o cara vai falar, nossa, como você é boa nisso. Beleza. Então, você já tem essa informação aí. E eu vou seguir aqui, que eu não sou bobo, vou seguir o tutorial aqui. Então, a gente está em que item mesmo? Eu me perdi. Já é o 18? É o 18, né? Acho 17. Ah, não, 18. É 18, né? Então, agora a gente vai fazer o 18. A gente está quase terminando o que dá para fazer na aula de hoje, porque tem muito ensinamento básico. Espero que vocês, na próxima aula, já venham mais ou menos estudados do que a gente fez hoje, tá? Entrar no banco e tal. A gente só está tendo esse nominho aqui, HSA, não sei das quantas. Eu quero colocar description aqui. Então, eu vou ensinar para vocês 2 passos muito legais, que é o seguinte: alterar essa tabela e adicionar a coluna description, tá? Eu vou criar uma tabela com aquele arquivo que tem as descrições, e com as 2 tabelas, eu vou fazer uma coisa que se chama update, de colocar description aqui, tá? Então, o passo é alter table add column description. Eu acho que antes disso eu vou criar a tabela de descrições, onde eu vou ter esse cara e a descrição dele, esse cara e a descrição dele. Depois, usando as 2 tabelas, eu vou passar o valor da descrição para cá, tá bom? Isso aí a gente faz o dia inteiro para poder associar nomes. A gente está trabalhando com uma tabela, a gente faz uma outra e adiciona o valor aqui, tá? Então, eu vou ensinar para vocês realmente uma tarefa dioturna de MySQL em 3 passos. Coisa rapidinha, a gente já vai para casa aí. Casa nós já estamos, né? A gente vai almoçar. Então, eu estou na parte, eu acho que é 18 mesmo, né? Tá certinho aqui, 18. A 18, ela vai criar uma tabela de descrições. Vamos fazer 18? Tá? Sintaxe da 18. Create uma tabela chamada HSA Description. Vai ter uma primeira coluna chamada CDS, com 15 caracteres. Aí vai ter uma coluna chamada Description, com 150 caracteres, porque vai vir o nome do gene. E como eu vou mexer de misturar uma com a outra através do CDS, tem o comando de indexação pela coluna CDS, tá? Então, você já está aprendendo como indexar ela na hora que fabrica. Então, pode fazer. Beleza. Rapidão, Oi. só uma voltada aqui, tentando traduzir, né, o que está escrito. Eu estou criando uma tabela, beleza, eu dei um nome. Isso não pode ser qualquer nome. Aí, dentro do parênteses, o primeiro, antes da vírgula, a primeira coluna. Primeira aí coluna. E aí eu tô colocando 15 só. Isso. E aí a segunda, depois da vírgula, a segunda coluna. É o nome grande, né? É o nome do gene. DNA polimerase alfa, subunidade 3. Então, estamos reservando 150 letrinhas para ela. Ah, beleza. Então, isso pode variar também. E se eu não quiser colocar letra, não quiser colocar limite nenhum? Tem isso? Você vai colocar o tipo texto. Eu acho que é simplesmente text mesmo, tá? O tipo, né? A gente sempre em computação, a gente tem assim, parâmetro, tipo e value chama, né? O tipo de valor seria texto. O valor seria um textão, por exemplo, você poderia colocar lá. E se você quiser colocar um arquivo zipado, chama blob. Você cria um negócio blob. Então, assim, as coisas que você vai pôr numa coluna, você acha no Google aí, mas é como colocar um arquivo zipado no MySQL. Ele vai falar assim, coloque blob. Acho que você escreve
@blob. Eu esqueci como é que é, mas é blob, tá? Agora, um texto livre é texto. Se não me engano, a gente vai usar texto nessa aula de hoje. E o index, eu sei que não é uma terceira coluna, porque é um index, né? Você está indexando por a coluna que você quiser. Se você quisesse indexar por description, você ia trocar CDS por description e ia colocar description aqui. E o, sei lá, como é que chama esse tracinho de baixo? Eu esqueci o nome. Esse underscore DX aqui tem que ter. Mas o que é? Isso aqui é abreviatura de índice, né? Ele vai indexar e ele vai criar um bagulho chamado CDS Index, que é para uso interno dele, que vai ser o indexador dos CDS. Você não vai ver esse cara nunca mais, mas é o jeito de falar, tá? Tem outro jeito que muitos dos meus alunos usam, que é primeiro criar a tabela e indexar depois. Só que aí é Google, tá? Eu, quando vou fazer, eu sigo essa aula. Basicamente, eu me viro sozinho com bancos de dados, simplesmente copiando o que tem nessa aula. Juro para você, você faz essa aula até o final, você consegue depois fazer qualquer banco. Você fala assim, como é que ele indexou mesmo? Você vai lá e olha, entendeu? Como é que ele fez aquele group by? Você vai lá e olha. Como é que ele fez aquele inner join? Você vai lá e olha, entendeu? Então, essa aula é uma aula meio que modelo. Em vez de ensinar os comandos, a gente faz uma brincadeira com análise do transcriptoma, mas no fundo a gente está ensinando como que usa MySQL. E no fundo a gente está ensinando como que o Bioinformata trabalha, porque ele trabalha com isso aí, entendeu? Se eu não te falasse isso, eu ia mostrar uns slides, bancos de dados. O que é um banco de dados? Banco de dados é isso, cara. O cara consegue pegar qualquer informação que ele quiser. Agora está na hora de eu terminar minha aulinha de hoje, eu tenho que fazer aquilo que eu prometi, tá? Então, a gente criou uma tabela e agora a tabela está nula, está vazia. Então, eu tenho que dar um load data local in file, tá? Eu acho que... passo número 20, tá? Vamos para o número 20. Não sei por que tem esse 19, porque ela vai dar input 7. Eu vou até fazer o 19, tem respeito ao tutorial, mas ele vai dar input 7, né? Porque eu não carreguei a tabela ainda. Agora eu vou fazer o 20, ó. 1, 2, 3. Essa ideia de copiar e colar acelera bastante, mas é claro que vocês têm que forçar mais a cabeça de vocês no entendimento da sintaxe. Load data local do arquivo HSA Description na tabela HSA Description. Simples, beleza? Carregou. Agora, se eu der o select do passo anterior, do 21, né? Eu vou ver ela lá, tá? Estou fazendo rápido porque eu já tinha explicado tudo, tá? Desculpa a velocidade aqui, mas é isso aí, ó. Agora eu estou dando um select asterisco from HSA Description limite 10, tá? A minha tela não tá boa, mas... porque são 150 caracteres, né? Mas se eu fizer com a tela assim, vocês vão ver qual que é o objetivo. Então, agora, senhoras e senhores, vocês têm duas tabelas. Eu vou ensinar rapidinho, como que a gente coloca essa description naquela outra tabela lá, tá? As duas têm em comum a numeração pelo CDS. Então, a sintaxe vai ser update, usando as duas tabelas, faça o campo description da outra ser igual ao campo description dessa, todas as vezes que o CDS da outra for igual ao CDS dessa, entendeu? Então, ele vai pegar essa como referência, vai pegar esse campo description e colocar lá, todas as vezes que o CDS daquela for igual ao CDS dessa. A sintaxe é essa, tá? Deixa eu dar uma olhada, dar um select asterisco from, eu vou colocar limite 3 nas duas, tá? E eu vou mostrar a outra aqui, ó. Select HSA count. Isso aqui eu não estou fazendo ainda a aula, tá? Só estou sendo didático para vocês. Eu vou ficar com essas duas tabelas aqui para mim, tá? Para eu poder ensinar vocês a sintaxe, tá? Eu tenho aqui a HSA count. Eu acho que primeiro eu tenho que dar o alter table add column description aqui, né? Então vamos lá. Passo de número 22.
Rapidinho, tá? Não vai demorar muito, não. Alter Table HSA Count, essa aqui. Add Column Description aqui, tá? Vai aparecer uma description aqui. Pronto? Vamos lá. Eu vou... Não faz parte do que vocês têm que fazer, mas eu vou mostrar para vocês que apareceu uma description e a gente tem essa palavra null. Quando está vazio, o banco de dados fala null, tá? Null é que ainda não tem nada aqui. Passo de número 23. Ué, passo número 23 é o que eu fiz agora. Eu vou pôr o limite de 3 aqui, só para não avacalhar minha tela. Tá? Era isso aí, tá bom? Passo número 23. A HSA Count está com a description null. Agora que vai ser a mágica, que é o 24. Tá? E aí o passo de número 24... ele vai fazer aquilo que eu contei para vocês. Update a tabela HSA Count, usando a tabela HSA Count e HSA Description. Tá? Faça, né? 7 aqui, ó. Faça. Aqui é sempre assim, tabela campo. Tá? É igual Blue Jeans, né? É o Description da HSA Count. Aqui nem falar em inglês. Blue Jeans, né? O jeans azul. Então, a description da count. Primeiro você fala tabela campo. Então, faça o description da HSA count, que tá nu aqui, ó. Sim. Ser igual, eu acho lindo esse comando. Ser igual ao description da HSA description, que é os nomes já, né? Da HSA description, né? Toda vez, né, where, né, aonde, onde, where o CDS da count, né, que é esse cara aqui, o CDS da count, for igual ao CDS da description. É claro, ele tem que ler um e colocar em outro, né, o CDS da description. Então, onde ele encontrar 8355 aqui, ele vai pegar essa description e vai colocar na outra. Só posso repetir a sintaxe, mas é isso daí, né? Pegue as duas tabelas, faça os campos description serem iguais todas as vezes que os CDS forem iguais. Beleza? Muito bem. Professor, Oi. Para selecionar uma coluna específica, então eu preciso colocar ponto, né? Nessa coisa. Geralmente coloca o dólar lá. Não, o dólar é no outro tipo de programação. Aqui, quando você coloca esse pontinho, é as duas instruções ao mesmo tempo. Tabela, campo, né? Então, quando você fala assim, a HSA description, é o campo description da tabela HSA, tá? É sempre assim, tabela campo. Então, o que seria o campo description da tabela HSA? Isso aqui é a tabela HSA description, né? O campo description é esse nome que está aqui, tá? Então, pegue o valor de description da HSA description. Então, eu me refiro a duas coisas ao mesmo tempo, né? O campo description da HSA description. Então, update as duas tabelas, aqui é o nome de tabelas. Faça o description da count ser igual ao description da HSA description, né? Qual minha referência? Where? Quando o CDS da count for a coisa. Eu estou até gastando um tempinho aqui com vocês nesse daqui, porque essa instrução é linda. A gente adicionou uma coluna e pegou uma instrução da outra e colocou. Isso daqui, na vida do meu informática, não para, né? Ele faz umas 13 colunas por dia, colocando os valores que ele quer das outras tabelas, entendeu? E aí, quando o professor fala assim, quantos caras são assim? Ele pá. Entendeu? Ele dá a resposta. Hoje eu só vou fazer uma brincadeirinha que está aqui, ó. A gente agora vai ver a tabela, né, no passo número 23, a gente vai ver como é que ficou a tabela a HSA Count alterada, né? A gente vai ver aqui. Opa! Limite 10 é muito para eu mostrar para vocês. Deixa eu botar 3 aqui. 2 tá bom. 2 tá bom. Tá? Mesmo assim,
Eu vou ter que puxar minha tela para mostrar para vocês como é que é, né? Ih, nem deu. O nome do... assim também, não ficou igual uma tabelinha, igual o de cima, Mas não. sabe o que é? É que o nome da primeira enzima é muito grande. Lembra que a gente reservou 150? Então não vai ter jeito, ele vai pular uma linha aqui. Essa aqui é a primeira linha, tá? A segunda linha já ficou inteira lá, ó. Basicamente, a gente já estava processando. Agora eu posso dar um order by hits e saber quem são os genes mais expressos e a gente pode almoçar. Deixa eu ver se tem order by aqui. Order by no 26. Beleza, vamos colocar 15. Eu acho que é legal. Para a gente terminar a aula de hoje. Select asterisco from HS account. Order by hits, para a gente saber quem é o gene mais expresso, tá? Tem uma palavra chamada descending, que significa decrescente. No dia a dia eu falo descrescente, né? Porque é descending, para ser do maior para o menor. E eu vou trocar aqui para 20, porque eu vou trocar para 15. Eu sei que eu quero ver o cara de número 12, então eu vou colocar 20 aqui. Agora, vocês podem colocar até aquela maximização de tela, tá? Para ficar bem bonitão. Vocês vão me acompanhando só na voz. Eu vou colocar de novo aqui. Se eu diminuir a minha letra, eu não sei se isso aqui diminui letra. Não diminui letra, não. Então, eu vou ter que fazer aquela leitura... que vou ter que diminuir. Eu não consigo diminuir minha letra. Conseguir eu consigo, né, Miguel? Change settings. Appearance. Change para 10. Pronto, eu diminui a letra para poder mostrar a tabela toda para você, porque aqui a gente já está consolidando a parte da aula de hoje, tá? Então eu estou com a tabela inteira, é claro que vocês não vão estar lendo na minha, mas pelo menos vocês vão acreditar que é uma tabela com 3 colunas, né? Beleza. Ok, senhoras e senhores, o gene mais expresso do transcriptoma, ele é similar a uma proteína ribossomal. Pode esperar isso. Toda vez que você vai analisar um transcriptoma, você vai ter resultados como esse. A proteína ribossomal vai aparecer. O segundo é uma partícula também envolvida na síntese proteica, ribossomal, exoma. Mas olha aqui, senhoras e senhores, já estou conseguindo justificar o dinheiro que eu gastei nesse projeto. Tem um gene com 1.107 transcritos que se chama Pituitary Tumor Transforming 1, entendeu? Esse gene, associado ao tumor de pituitária, ele tem uma presença marcante no tumor de mama. Tá? E eu já consigo saber isso, né, a partir dessa informação que eu já tenho, tá? Muito bem. Então, por que eu vou dar mais uma aula sobre banco de dados? Por causa de técnicas de SQL, principalmente. Mas, segundamente, porque quando a gente tem uma glutationa S-transferase, na verdade, a gente tem 15 genes de glutationa S-transferase, tá? E quando o seu orientador quer saber a expressão de glutationa S-transferase, ele não quer que você fale o valor das 15, ele vai querer saber o valor das 15 somadas, tá? Enolase, a gente tem 3 enolases no nosso organismo, né? Exocinase, são 4. Muitas das nossas proteínas, a gente tem várias variantes, histonas, são várias. Então, existe uma maneira da gente mostrar para o nosso orientador o resultado agrupado
pelo que a gente chama de parálogos. Parálogo é essas múltiplas cópias que a gente tem de um gene só, né? Então, como que no banco de dados eu agrupo a expressão de parálogos? A gente vai ver na próxima aula. E na próxima aula nós vamos ver também que esses genes, eles pertencem a vias bioquímicas. Vias de reparo, de biossíntese de aminoácido, de o que você quiser. Nós vamos, na próxima aula, conseguir falar para o nosso orientador como que está o reparo de DNA nessas células de tumor. Como é que a via de reparo é expressa nesse transcriptoma? Como é que a via do que ele quiser? Ele fala assim, eu trabalho com metabolismo de xenobióticos. Como é que está isso daí no tumor? Você vai falar, professor, é assim, pá, entendeu? Então, eu quero preparar vocês para o mundo da bioinformática, que se você estiver trabalhando na bioinformática com banco de dados, na hora que o seu orientador pedir qualquer informação, você vai fazer assim, pá, e vai pôr na mão dele, entendeu? Então, essa é a beleza do banco de dados, e é por isso que eu vou dar mais uma aula para mostrar para vocês, porque tem uns comandos maluquérrimos de combinar uma coluna com a outra, e a gente vai produzir o relatório por via. Então, a aula de hoje foi como usar o MySQL básico, e a gente organizou a expressão gênica dos 25 mil genes humanos. É uma aula. Na segunda aula, a gente vai ver a expressão das vias, né, dentro de um transcriptoma, tá? É uma coisa um pouco mais além, beleza? Então, é por isso que eu vou gastar 2 aulas com MySQL, porque eu vou aproveitar e mostrar para vocês como é que um bioinformata sabe que uma via está mais ativa ou menos ativa, tá bom? E convidando vocês a realmente ver como que ele trabalha no dia a dia e por que ele é tão poderoso assim para passar informações de volta para você. Então, se você não for um bioinformático, mas trabalhar com saiba, ele vai conseguir te falar qualquer coisa que você perguntar. E como que ele fez? Assim. Tá? Um dia você pode querer estar do outro lado, ser a pessoa que responde coisas, tá bom? Então, eu vou encerrar hoje aqui e na próxima aula eu vou ensinar uma coisa maravilhosa para vocês. Vocês não vão precisar ter vindo nessa aula e ter essa database lá. Na próxima aula, eu vou ensinar como que alguém dá uma database para você inteira e você joga no MySQL, tá? Então, assim, a gente vai pegar a database que a gente fez hoje e vai jogar no MySQL no início da aula. Eu vou daqui a pouco dar uma zerada em tudo que vocês fizeram, inclusive se vocês quiserem no final de semana repetir, pode fazer de novo, tá? Eu vou zerar o conteúdo do MySQL de vocês. Se vocês quiserem treinar de novo essa aula, por favor, né? Quem chegou mais tarde, quiser treinar, eu vou zerar todos os usuários e aí vocês fazem de novo. E na próxima aula não vai precisar fazer do começo, eu vou ensinar vocês como carregar uma base de dados no MySQL. Eu já falei demais por hoje, deixa eu fechar minha gravação aqui, né?